Vamos terminar o nosso estudo que nós começamos semana passada. Semana passada eu fiz algumas afirmações um pouco forte. Para algumas pessoas foi um pouco confrontadora, porque nós temos uma mentalidade sobre o reino, que o reino dos céus é nos céus. E na última aula, você aprendeu, nós vimos na Bíblia como está escrito, que o Evangelho de Jesus Cristo não é preparar o homem para o céu, mas é trazer o céu para a terra. Disso que se trata. Você lembra? Nós conversamos sobre isso. O que Jesus anunciava? Qual era a pregação de Jesus? A resposta, o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho. Aí nós fizemos uma pergunta. O Evangelho significa boas notícias. Que notícias são essas? Quais eram a notícia que Jesus pregava, anunciava? Qual era a mensagem principal de Jesus? Resposta, o reino. Jesus anunciava o Evangelho. Evangelho significa boas notícias ou boas novas. Que notícia? O reino de Deus está próximo. É isso que nós aprendemos na aula anterior sobre o Gênesis, sobre o Apocalipse do Gênesis. E eu quero dar continuidade ao estudo da semana passada, que eu fiz essa afirmação. O homem, nós não fomos criados para o céu. Nós não fomos criados para o céu. A igreja não vai viver eternamente no céu. Não existe essa promessa. Mas existem promessas e profecias que um dia a igreja descerá do céu para viver na terra. Existe escrito na palavra de Deus que Deus fez o homem para reinar na terra. E é assim que tudo vai terminar. Começamos na terra e vamos terminar na terra. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito que Deus determinou que o homem e a mulher reinassem sobre a terra. Veio o pecado, o homem caiu, Satanás começou a reinar, é verdade, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 22, você vai ver que a igreja está descendo do céu e vai reinar para sempre com Cristo. A igreja e Cristo, a igreja e o esposo. Gênesis começa o esposo e a esposa, Adão e Eva. É assim que tudo vai terminar. Então hoje nessa aula eu quero te apresentar uma verdade da Bíblia. Eu quero te demonstrar na Bíblia que sim, o homem não vai morar eternamente no céu. E o texto que nós vamos falar hoje, João 14, é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. João 14. E é sobre esse texto que nós vamos conversar, que você vai aprender. Eu quero te apresentar uma nova possibilidade. E você vai colocar na balança se você aceita essa interpretação ou se você não aceita. Mas eu vou te mostrar como está escrito. Tá? Então, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Tudo está em Gênesis. Todo o mistério da Bíblia está em Gênesis. Gênesis capítulo 5, desculpa. Olha o Gênesis capítulo 5, eu vou colocar ele paralelo com João 14. As moradas celestiais. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Será que Jesus ali em João está dizendo que ele foi preparar moradas para nós? Casas lá no céu para que o povo dele possa ir morar no céu? Será? Nós vamos aprender. No final dessa aula você vai entender melhor. Mas antes, precisamos de retroceder. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 5, desculpa. Gênesis capítulo 5. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 5, do 1 ao 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E o chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Você está vendo aqui algo maravilhoso?
o homem e a mulher foram chamados de Adão, no dia que foram criados. Olha o versículo 3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o chamou Sete. Qual a diferença do versículo 3 para o versículo 1? Vai estar dizendo assim, no versículo 1 do capítulo 5, esta é a geração de Adão, no dia que Deus criou o homem, a sua semelhança o fez. Adão foi feito semelhança de Deus. Agora, o versículo 3 está dizendo que Sete, o filho de Adão, foi gerado semelhança conforme de Adão. Você viu? Adão, semelhança de Deus. Sete, semelhança de Adão. E aqui você vai começar a entender uma coisa. A partir de Sete, todos os homens que nasceram é imagem e semelhança de Adão. Porque Adão pecou, todos nós pecamos. A morte e o mundo passou a todos nós, todos os seres humanos. Hoje que nasce é filhos de Adão. Adão era filho de Deus. Mas quando ele caiu, espiritualmente, nós aprendemos isso nas aulas anteriores, que quando Adão caiu, ele morreu espiritualmente. Então, a partir de aí, todos os seus filhos, toda a sua descendência passaram a ser a imagem e semelhança de Adão. Como acabamos de ler aqui no versículo 3 do capítulo 5. Todos os homens é imagem e semelhança de Adão. Agora, Jesus, 1 Coríntios 15:45. Deus vai enviar o seu filho amado, vai morrer numa cruz, e todos aqueles que creem em Jesus, olha só, vai ser agora imagem e semelhança de Cristo. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos imagem e semelhança de Adão. Mas a partir de Cristo, olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15:45. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Agora você vai lá para Romanos 8:29. 8:29 vai dizer assim: porque os que Dante conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos feito imagem de Cristo. Já não somos imagem de Adão. Quando nós nascemos, sim, somos descendentes de Adão, o homem caído, mas a partir do momento que Cristo entrou na nossa vida, agora nós somos imagem do Filho de Deus, a partir de Jesus Cristo. Então você precisa guardar isso. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você é imagem de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na imagem. A palavra aqui, na imagem, é eikon, semelhança. Agora nós somos transformados na semelhança da sua própria imagem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos transforma de glória em glória, é um processo, de glória em glória, na imagem, semelhança do Senhor. Aqui o Senhor é Curios, está referindo a Cristo. Você está entendendo? De Adão para frente, até hoje, todos os homens nascem semelhança de Adão. Não são filhos de Deus. Essa é uma verdade. Adão era filho de Deus, mas os filhos de Adão não eram filhos de Deus, eram filhos de Adão. Então todo ser humano que nasce hoje, todo bebezinho que nasce hoje, não nasce filho de Deus. É duro, mas é uma verdade. Nasce semelhança e imagem do Adão, do homem caído.
Mas quando nós encontramos com Jesus, o Espírito Santo vai fazendo que de glória em glória nós vamos nos transformando na imagem de Cristo. Então hoje sim, nós somos filhos de Deus. Existem pessoas que não são filhos de Deus e existem pessoas que são filhos de Deus. É o que está escrito. Não é minha opinião. Nem todo ser humano é filho de Deus. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo agora é filhos de Deus. Amém? Nós estamos falando de filiação. Então agora nós vamos para João. Eu quero que você abra a sua Bíblia, João 14. Eu precisava dar essa introdução para você entender sobre filhos, sobre filiação, sobre pai e sobre filho. João capítulo 14. Um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Daqui sai uma doutrina que Jesus foi preparar lugar no céu para levar o seu povo para morar no céu. Amado, a Bíblia ela é linear, de Gênesis a Apocalipse, e Cristo é a testemunha fiel em todo o processo. Mas quando chega aqui, parece que faz uma curva, parece que perde a linha, perde o sentido. Se Jesus aqui estiver afirmando que ele foi para o céu preparar moradas eternas para nós ir morarmos no céu junto com ele, perde o fio, perde todo o sentido. Então eu quero te apresentar uma nova possibilidade. E eu vou te mostrar, não vou falar minha opinião, eu vou falar como está escrito. E você vai decidir se você continua crendo que Jesus foi fazer uma casa no céu para cada um de nós, ou você vai aceitar a outra interpretação que é maravilhosa. Amém? João capítulo 14 vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais também. É assim que está escrito no português. É assim que está escrito no português. E através dessa tradução, nasceu uma doutrina, que Jesus está prometendo uma casa no céu, para levar os discípulos, para levar todos aqueles que creem nele, para morar no céu junto com Jesus. Mas será que é isso que está escrito mesmo no original? No grego, será que foi isso? Será que é isso que Jesus está dizendo? Não, Jesus não está dizendo isso. Se você ler só o 14 em diante e não ler os versículos anteriores, que é o contexto da conversação, você vai entender errado esse versículo. Então, para entender esse versículo bem, entender qual é o contexto, você vai entender o texto. Quando você entender aqui o contexto, qual é o contexto aqui? O contexto aqui desse versículo é o seguinte: Jesus, é só você ler aqui, 14:1, mas se você ler o 13:38, o 37, o 35, é o mesmo contexto. No original não existe capítulo 14, não existe. É uma história só, é uma narrativa, tá bom? Mas quando se traduziram, colocaram capítulos. Então, Jesus não mudou de conversa, é uma conversação. Qual é a conversação aqui neste contexto? Jesus já acabou de falar para os seus discípulos: eu vou ser entregue nas mãos dos gentios. Eles vão me bater, eles vão me humilhar, vão me cuspir e vão me matar pendurado numa cruz. E todos agora estão tristes, muito tristes, por ouvir essa afirmação. Mas Jesus também disse para os discípulos: olha, entre vocês aqui tem um que vai me trair. Então agora existe também mais essa informação: um de nós é o traidor. Mas não para por aí. Nesse contexto, Jesus acabou de falar para Pedro. Pedro amava Jesus. Pedro era aquele cara que estava sempre do lado de Jesus, queria ir com Jesus em todo lugar. Era um amigo de Jesus. Agora Jesus acabou de falar para Pedro: você vai me negar, Pedro.
essa noite você vai me negar. Então o ambiente aqui é este. Agora ele começa a dizer, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não fique triste. Tranquilo. Vocês não precisam se preocupar. Tudo isso já estava escrito de mim. Esse é o contexto. Por isso ele começa aqui, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Ele está consolando o coração dos discípulos, porque ele acabou de dar várias informações terríveis, informações preocupantes. Eram seus melhores amigos, já estavam vivendo 3 anos e meio juntos. Então Jesus começa o 14 aqui, dizendo isso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus está consolando o coração deste povo. Aí, ele vai fazer uma afirmação, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu já tinha falado para vocês, na casa do meu pai. Mas aqui, o contexto aqui, normalmente as pessoas pensam que Jesus está dizendo que está indo para o céu fazer casas. Mas olha o que está escrito. Na casa do meu pai. Quantas casas são? De quantas casas Jesus está dizendo, falando? Ele está falando só de uma casa. Não está falando de casas ali, amados. Quantas casas? Uma casa. Ele está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. A palavra moradas aqui não se refere a outras casas, se refere a quartos. Se for para traduzir para o português, quartos, habitações. Jesus está dizendo, na casa do meu pai tem muitas habitações, mas ele é o meu pai. Aqui ainda, ele é o meu pai. Então Jesus aqui está dizendo para os discípulos que na casa do pai dele tem muitos quartos, muitas habitações. E aí nós precisamos entender esse contexto que Jesus está dizendo isso, porque senão nós vamos mal interpretar essas palavras de Jesus. E Jesus vai dizer assim, ó, e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou. Na sua tradução, provavelmente vai estar escrito assim, para onde eu estiver, vós também estáis. Mas no original está escrito assim, ó, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais também. Jesus, e isso vai mudar tudo aqui. Se você conseguir ler conforme está escrito, busca na internet, busca no Strong esse versículo, você vai ver que no original grego não está aonde eu estiver, mas está aonde eu estou. Jesus está colocando aqui aonde ele está, primeira pessoa do singular no presente. Eu estou, não vou estar, eu estou. E aqui já começa a mudar. Quando você começa a ouvir como está escrito, já começa a mudar. Jesus está dizendo que ele está no Pai. Ele já está no Pai, ele não vai estar no Pai. Ele já está no Pai. A palavra morada aqui é a palavra noni, mone, significa habitação, lugar, é uma metáfora do Deus Espírito Santo que habita nos crentes. É uma metáfora do Deus Espírito Santo que habita nos crentes. Então, para você entender isso aqui, olha só, Jesus está sentado com seus discípulos, Jesus está consolando o coração dele. Agora Jesus vai usar uma metáfora da cultura judaica. Ele está chamando o Pai, o Pai dele, o Deus eterno de Pai, e está dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. Aqui você precisa entender o contexto. Se você não entender o contexto, que são judeus, um judeu falando para outros judeus, numa cultura judaica, você não vai entender. Você vai entender errado. Mas aqui Jesus está dizendo sobre o Pai e moradas. O que se refere a isso? Jesus está usando a própria cultura deles para eles entenderem algo espiritual. E que informação espiritual é essa? Na cultura judaica, quando é o pai, normalmente é o pai do noivo que escolhe a noiva do filho. A mulher que vai casar com o filho.
Mas agora, para haver um casamento, porque ele está falando da morada do pai. Então, para haver um casamento, para o homem se casar, na cultura judaica, precisa de alguns requisitos. E o mais importante do requisito para um homem casar é ele ter a própria morada. O que significa? Ele ser independente. Aquele filho independente. Na cultura judaica, a estrutura de uma casa judaica, de uma família o principal, a casa principal está no meio do terreno. No meio do terreno. Quando esse pai tem muitos filhos e os filhos começam a ficar velhos de idade, maior de idade, o pai vai fazendo quartos, habitações nos cantos do terreno. O primeiro filho, primogênito, ficou de maior. O pai faz uma habitação para ele fora da casa. Ele já é agora independente, ele vai ter o próprio lugar dele. O outro filho, que ficou de maior, o pai faz outra casa no outro canto do terreno. Então, quanto mais casas, mais habitações dentro desse terreno, significa que o pai dessa casa é um homem abençoado por Deus, porque ele teve varões, muitos filhos homens. E era honroso até hoje, para um judeu ter filhos homens. É honroso. Então, Jesus está usando uma metáfora aqui da cultura judaica. Ele está dizendo que o pai dele vai fazer muitas moradas, habitações na casa do pai. Não é que no céu vai ter muitas casas. Não, é uma casa. É a casa do pai. Mas Jesus está dizendo assim, eu vou preparar lugar. Por que ele está dizendo que vai preparar lugar? Porque vocês não são filhos. O pai só tem um filho. O pai só é pai de um filho unigênito. Lembra de João 3,16? De tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Não há outros filhos. Só existia um filho, Jesus. Todos os demais homens da terra não são filhos de Deus. Mas agora Jesus está explicando para os seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai ser entregue, mas ele está dizendo aqui, aqui está a chave. Ele está usando a cultura dele para explicar algo. Vocês não são meus irmãos, ainda não. Então ele vai dizer aqui, na casa do meu pai há muitas moradas, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Ele está dizendo, se eu for, ele não está dizendo ir ao céu. Ele está dizendo ir à cruz. Ele está explicando que para eles não se perturbar os corações, para eles não ficarem tristes, nem ficar preocupados, porque ele vai para a cruz. Ele nasceu para a cruz. Ele nasceu com esse propósito. Não há outro propósito. Os planos de Deus não foram frustrados. Ele não vai ser assassinado. Ele vai se entregar. Até mesmo a traição do seu melhor amigo, até mesmo a traição do amigo que abandonou, até mesmo essa persecução, essa morte humilhante, tudo isso já estava escrito. Não se perturbe os vossos corações, crede em Deus, crede nas profecias. Se eu for, eu voltarei. Ele está dizendo, se eu for para a cruz, se eu morrer na cruz, eu vou ressuscitar. E se eu ressuscitar, amados, eu vou ter comprado vocês para Deus. Eu vou ter pago o preço por vocês. Porque eu, de momento, sou o filho unigênito. Mas se eu morrer, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, vocês terão um lugar no Pai, como eu tenho. Você está entendendo? A maravilha desse texto, mal interpretado por causa de uma palavra, onde eu estiver. Não é onde eu estiver, aonde eu estou. E aonde ele está agora? No Pai. Nesse momento ele está no Pai. Olha no versículo 10, 14 e 10. Não credes que eu estou no Pai? Aqui na sua Bíblia, aí na sua Bíblia, não importa a tradução, vai estar escrito assim: não credes que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Eu estou no Pai. Mas olha bem, ele ainda não morreu. É o mesmo contexto.
Eles estão no mesmo lugar, é o mesmo ambiente de tristeza, de dor, de morte, de despedida, é o mesmo ambiente, mas Jesus está dizendo lá, não credes, Filipe, que eu estou no Pai? Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E as palavras que eu vos tenho digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está, olha, no presente, o Pai que está em mim é quem faz todas as obras. Olha o versículo 11, crede que eu estou no Pai. De novo, você está entendendo, amado? Ele está dizendo aqui, ó, crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras que eu tenho feito, que são obras sobrenaturais. Se não for Deus com ele, não faria essas obras. Então o contexto aqui de João 14, Jesus está dizendo que ele vai morrer, Pedro vai trair ele, um deles é o diabo, um deles vai vender, não tem problema, mas ele está dizendo, mas eu preciso ir, eu preciso que essas coisas aconteçam, eu preciso ir para a cruz, porque quando eu for para a cruz e morrer, eu vou ressuscitar. Aí ele fala assim, ó, eu virei outra vez. Se eu morrer, a morte não vai me deter. Eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Sabe essa palavra tomarei? Significa eu tenho legalidade. Se eu for, eu voltarei. E se eu ressuscitar, eu tenho legalidade sobre vocês, porque eu vou comprar vocês com o meu próprio sangue. Não se turbe o vosso coração. É essa a mensagem. É este o contexto que Jesus está ensinando aqui. Eu estou, para onde eu estou? Eu já estou na cruz. Eu já estou no Pai. Tranquilo, mas de momento eu sou o Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho unigênito. De momento não há casa para vocês. Olha só, não há moradas na casa do meu Pai. O meu Pai só tem um filho. Só um filho. Então eu preciso ir, morrer numa cruz, aí eu voltarei, eu ressuscitarei. Então o meu Pai vai ter muitos filhos. E na casa do meu Pai vai ter muitas moradas. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Eu preciso ir para que se eu não for para a cruz, o meu Pai só terá um filho. Porque nesse momento aqui, ele não tinha morrido, ele não tinha ido para a cruz, ele não tinha ido para o Getsemane ainda, não tinha. Mas ele estava dizendo, eu já estou no Pai. Filipe, eu estou no Pai. Você não crê? E ele está dizendo aqui, olha, eu já estou no Pai. Vocês não. Vocês não têm herança. Vocês não têm morada. Vocês não têm um lugar de filho. Aqui morada não se refere a uma casa. Se refere posição de filho. Direito de filho. Mas ele está dizendo que se ele for, não para o céu, para a cruz, ele está falando da morte dele. O contexto aqui é falando da morte e da ressurreição. Se eu morrer, eu vou ressuscitar. Aí a coisa vai mudar. Aí vocês vão ser meu irmão. João 20, 17. Olha o que diz João 20, 17. 20. E disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Olha só, falando para as mulheres que ele tinha acabado de sair da ressurreição, do sepulcro, as mulheres encontraram eles e Jesus diz, não me detenhas, porque ainda eu não subi para o meu Pai. Mas, agora ele já ressuscitou. Olha só, João 20, 17. Ele já ressuscitou. Agora ele está dizendo para as mulheres, não me detenhas, porque ainda eu não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e dizei-lhes que eu subirei para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora eu já ressuscitei. Agora eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Agora mudou, porque ele já ressuscitou. E com a morte dele, com o sangue derramado, ele nos comprou para Deus Pai. E agora ele nos fez irmãos dele. Aqui ele está dizendo para as mulheres que agora os discípulos, as mulheres, todos os discípulos, todos aqueles que creram em Jesus, é irmão de Jesus.
é filho de Deus. Depois da ressurreição, eles ganharam esse direito de ser filhos de Deus. Depois da ressurreição. Jesus está explicando aqui que ele é filho unigênito, João 14. Mas se ele for para a cruz, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai fazer todos aqueles discípulos também serem filhos de Deus. A moradas aqui não é uma casa no céu, é uma posição. Uma posição de filho para com Deus. É só isso, amado. Não é nada de diferente. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Olha o que está dizendo. 6,19. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário? A palavra santuário aqui é a palavra naos. Naos é edifício, habitação. Edifício, habitação. Olha aqui, Paulo está dizendo, para crentes, já é a igreja, já se passaram muitos anos da ressurreição, todos agora aqueles que creem que são igreja, são filhos de Deus. Paulo está dizendo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é edifício, é habitação do Espírito Santo que está em vós, que vem de Deus? Não sois mais de vós mesmo. Agora vocês têm que cuidar do vosso corpo, porque este corpo é morada de Deus. Jesus ressuscitou, agora Deus está dentro de vocês. Jesus está dentro de vocês. Vocês são edifícios de Deus. Efésios 2,6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que quando Jesus ressuscitou, você lembra? Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. É o que ele diz lá em João 14, se eu for, eu voltarei, e quando eu voltar, eu vos tomarei para mim mesmo. É um paralelo aqui com Efésios 2,6, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando nós ressuscitamos com Ele, Ele nos fez assentar, lugar. Tá vendo? Lugar. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus não está prometendo aqui em João 14 uma casa lá no céu. Jesus está prometendo aqui em João 14 que o céu vai vir morar dentro de você, que o Pai vai vir morar dentro de você. Sim, você agora vai ter um lugar no Pai. É uma figura, aquilo de casa e morada é uma figura. Agora, você e o Pai vão habitar junto, coabitar junto. Emmanuel, Deus conosco. Não é uma promessa para o céu, não é uma promessa, uma casa no céu, não. Essa promessa já foi cumprida. Hoje, aqui é no presente, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. Lá no passado, lá na cruz, nos ressuscitou e nos fez sentar lá na cruz, lá no passado. Jesus não vai nos fazer sentar um dia, não. Nós já temos essa posição nos lugares celestiais. Ele já nos fez sentar nos lugares celestiais. João 14 não está falando do céu, está falando do agora, deste momento, amado. Nós já estamos em Cristo, nós já estamos sentados nos lugares celestiais. Nós já somos filhos, nós somos a morada de Deus. Muitos crentes, a partir de João 14, está pensando que Deus preparou uma casa lá no céu. E eles estão esperando esse dia para ir para o céu, para morar numa casa lá no céu. Não é isso. João 14 está dizendo que Deus quer que você seja uma casa para que Ele venha morar dentro de você. É ao contrário. É hoje, é em vida, é agora, é amanhã cedo, é amanhã tarde, é amanhã noite, é toda semana, amado. Deus quer fazer coisas maravilhosas. Você pode e deve desfrutar das coisas que Deus tem para você. Não existe uma casa lá no céu. Você é essa casa
de Deus aqui na terra. A mensagem de Jesus não é o reino para os céus, é o reino dos céus na terra. O reino já está próximo. Quando vocês forem orarem, vocês devem orar assim: que venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. É isso que está escrito no original. E tudo isso já foi se cumprido. Tudo isso já se cumpriu. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar andando em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Hoje, depois da ressurreição, nós podemos chamar Deus de Paizinho. Pai querido, meu Paizinho. Porque nós recebemos o espírito de adoção. Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios, diz que Ele é o espírito vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Através de Jesus nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar Abba Pai. Ao 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos, não seremos, somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós já padecemos, nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. E nós já temos um lugar, já estamos sentados nos lugares celestiais, já temos uma posição. João 14 não está dizendo que a igreja vai morar no céu. João 14 está dizendo que o Pai fez uma morada dentro de nós. E hoje Ele já mora dentro de nós. E nós não temos uma casa, nós temos o reino. Você não tem uma casa, você tem um reino. Deus não vai te dar uma casa lá no céu, Deus já te deu o reino. O reino está próximo. Arrependei-vos e crede na mensagem de Jesus Cristo. Não existe reino sem arrependimento. Você quer um reino? Você quer que Deus venha morar dentro de você? Arrepende dos seus pecados e creia na mensagem de Jesus Cristo. E crede no Evangelho. Amém? Espero que você tenha entendido agora, de uma vez por todas, João 14. Não está dizendo que você vai morar no céu. Está dizendo que Deus vem morar dentro de você. A casa ali não é uma figura de uma casa de verdade. Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E Ele já habita em nós. E o Espírito Santo nos vai transformando de glória em glória na imagem do seu Filho. Na imagem de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Volte a ouvir essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que querem crescer. Porque, amados, se nós não entendemos que nós fomos feitos para a terra, nós não vamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através de você. E já te capacitou e te deu o Espírito dele para fazer tudo aquilo que você deve fazer. Amém? Deus te abençoe.